Paz e graça, queridos e amados irmãos, mais um vídeo da nossa Escola Bíblica Dominical, aula 8 ainda, parte 2. Hoje vamos falar sobre eleição. Isso que é tão discutido, né? Nós temos aí os calvinistas, os arminianos, né? E vamos tentar chegar não a um consenso, porque há séculos ninguém chega nisso, né? Mas vamos mostrar o que a Igreja Batista, que nós os batistas cremos, né, como declaração de fé. Sobre a eleição, queridos, tá? A eleição é a escolha feita por Deus em Cristo, desde a eternidade, de pessoas para a vida eterna, não por qualquer mérito, mas segundo a riqueza da sua graça. Antes da criação do mundo, Deus, no exercício da sua soberania divina e à luz da sua presciência de todas as coisas, elegeu, chamou, predestinou, justificou e glorificou aqueles que no decorrer dos tempos aceitariam livremente o dom da salvação. Ainda que baseada na sabedoria de Deus, essa eleição está em perfeita consonância com o livre-arbítrio de cada um e de todos os homens. A salvação do crente é eterna. Os salvos perseveram em Cristo e estão guardados pelo poder de Deus. Nenhuma força ou circunstância tem poder para separar o crente do amor de Deus em Cristo Jesus. O novo nascimento, o perdão, a justificação, a adoção como filhos de Deus, a eleição e o dom do Espírito Santo asseguram aos salvos a permanência na graça da salvação. Bom, tem muita coisa aqui, muita coisa. Geralmente os textos escolhidos, tanto pelo grupo que defende uma linha arminiana como uma linha calvinista, são os nomes, né, dos principais expoentes, muitas vezes até essas linhas não saíram diretamente de Calvino ou Armínio, mas sim aqueles que seguiram o trabalho deles, ou seus discípulos, vamos dizer assim. Muitos deles nem iam tão para a direita e tão para a esquerda, que nem os seus discípulos foram, né? Eles sempre tentaram ser mais moderados em algumas coisas, né? Mas, muito bem. A eleição é algo que, primeira coisa que nós temos que definir, tem que ser algo que não nos separe. Eu ser arminiano, eu ser calvinista, não interessa. Tu tem que servir a Cristo Jesus. Como Deus te salvou, ou tu vai ver ali a tulipa, que esses 5 pontos que a gente fala, isso não altera em nada o senhorio de Cristo Jesus, a forma como Cristo te salva, a forma como Deus te chamou. Isso não altera em nada a obra de Cristo Jesus, a aceitação, o arrependimento e todos os passos, né? Como a gente vai ver, né, para o calvinismo, o livre-arbítrio não existe, é a livre agência, né? Já para o arminiano já é o livre-arbítrio. E daí a única coisa que tu tem que definir é lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, interpretando a palavra de Deus, o que a palavra fala para ti. Não o que tu mais acredita. Isso não interessa. O que a palavra nos ensina. O que a palavra nos diz. Né? Algumas coisas que me levam a ser um pouco mais calvinista, e aqui eu quero defender uma coisa, irmãos. É como essa moeda. Isso aqui é uma moeda de R$1. Né? Tem a cara e a coroa. Para mim, a soberania de Deus é um lado, né? E a escolha do homem é do outro. São faces de uma mesma moeda. Então, óbvio, né, que Deus é soberano, e é verdade. Eu vejo na minha vida, na vida dos irmãos, que há escolha humana também. Agora, como essas coisas se interrelacionam, como Deus opera respeitando, né, esse arbítrio, essa livre agência, como eu não sei explicar. Eu não sei como definir isso. Eu sei que eu creio e eu vejo na palavra de Deus, assim como os irmãos arminianos veem na palavra de Deus também, né, a parte deles. Então, a única coisa que tem que ficar muito clara para você que está vendo agora
é que isso não pode nos separar. Isso não pode gerar em nós ódio, revolta, rancor, partidarismo, porque são obras da carne. E nós não vivemos mais, aqueles que seguem, são dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, não seguem nas obras da carne, mas são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então nós vivemos em amor. E se muitas vezes, irmãos, o silêncio significa amor, não se manifeste. Se o que o irmão crê não muda nada para a salvação, vai criar só confusão, vai criar só discórdia, deixa para lá. É bobagem. Isso tudo, irmão. A gente vai sentar depois de dar risada de como nós éramos bobos, limitados mentalmente, para andar brigando por coisa que não tem sentido nenhum. Pecando, em vez de se amar, se cuidar e se preservar. Para nós entendermos aí, irmãos, eu botei esse quadrinho que não é meu, tá? Eu entrei e copiei na internet aí, tá? Os principais pontos aí, né? 5 pontos, esses 5 pontos aí de cada um, para a gente ter essa noção, né? O calvinismo crê ali na depravação total, assim como o arminianismo, né? Todos os homens nascem totalmente depravados, incapazes de se salvar ou escolher o bem em questões espirituais. Nasceram com a capacidade de escolher, mas depois da queda perderam o livre-arbítrio, certo? Então o calvinismo crê nisso. Não, nós não temos mais o livre-arbítrio. Quem tinha era Adão e Eva, que puderam escolher, escolheram errado, depois nós fomos contaminados. E tudo agora que nós fazemos é contaminado pelo pecado. A depravação social, na visão dos arminianos, tá? Todos os homens nascem totalmente depravados, perfeito. Todos os homens, embora sejam pecadores, ainda são livres para escolher aceitar ou recusar, por meio do livre-arbítrio, a salvação que Deus oferece. Então aqui, para o arminiano, o homem ainda tem escolha. O homem pode rejeitar a Deus. Deus vem, toca no coração do homem, ilumina a vida do homem e o homem diz, não quero a Deus. E se afasta, ok? Eleição é incondicional. Deus predestinou para a salvação, dentre de todos os seres humanos decaídos, um grande número de pecadores por graça, sem qualquer mérito humano, ou obra, ou fé prevista neles. Deus também predestinou os seres humanos pecadores para a condenação eterna no inferno. Dupla predestinação, certo? A eleição condicional, certo? Deus elegeu ou predestinou os homens que ele previu por sua presciência que teriam fé em Cristo e escolheram aceitar. A eleição, portanto, acha-se fundamentalmente na presciência divina. Não é um ato arbitrário de Deus. O que ele está dizendo aqui? Um crê que Deus escolheu e predestinou, tanto os que vão ser salvos como os que vão para o inferno. Tá? E o outro diz assim, não, Deus pela sua presciência, porque é onisciente, ele sabia aqueles que iam aceitar ou não. E ele sabia aqueles que iam ser condenados. Né? Mas não é um ato arbitrário, o homem escolheu. Como é que você fica diante daquilo que você tem aprendido na palavra de Deus? Eu não quero dizer para você o que você deve escolher, não. Tá? Você sabe o que eu acredito e nós temos ensinado o que a gente acredita, mas você tem que se definir, ok? E isso não significa separação, não. Significa uma posição. A expiação limitada. O que significa? Jesus Cristo morreu na cruz para pagar o preço do resgate apenas dos eleitos. Ele não morreu por todos os homens. Então significa que Cristo morreu pela igreja. E nós temos ensinado isso. Aqueles que foram eleitos, aqueles que foram chamados, o corpo de Cristo na terra, a igreja, os eleitos. A expiação ilimitada diz que Jesus Cristo morreu na cruz
para pagar o preço do resgate por todos os homens e não somente pelos eleitos. Então, eu dizer que Cristo morreu por todos os homens, até por aqueles que não o aceitaram. Tá? Então, fica bem clara essa distinção. A graça irresistível. O Espírito Santo é quem convence os eleitos, infundindo neles a fé salvadora que não resistem à graça de Deus. Então quer dizer que quando o Espírito Santo chega, nos toca, nos chama para a salvação, é irresistível, nós nos entregamos a Deus. Mas a graça resistível significa que o homem pode resistir à graça de Deus para não aceitarem o chamado e serem salvos. Jesus Cristo vai, abre os olhos da criatura e a criatura diz, não, eu não quero. Eu não quero, eu não vou servir a Cristo, mesmo eu conhecendo, mesmo sentindo, eu não quero servir a Cristo Jesus. Essa é a graça resistível, né? E tem a graça irresistível. A perseverança, né? Todos os eleitos vão perseverar na fé até o fim e chegar ao céu. Segundo, nenhum perderá a salvação, tá? Uma vez salvo para sempre. A segurança em Cristo, em vez da perseverança e a segurança, homens salvos podem decair da graça e perder a salvação caso não perseverem na fé em Jesus Cristo até o fim. Então a gente fica bem ciente, irmãos, de algumas coisas, né? Das duas diferenças bem grandes aí, né? Bem distintas de visão. Né? Escolha aquilo que você quer diante daquilo que a palavra de Deus fala contigo. Né? Há muitas pessoas que misturam as duas. Eu tenho uma visão mais sólida, mas também tenho a capacidade de ser compreensivo. Quando eu vejo que a coisa não vai edificar a vida do meu irmão, eu não sigo. Então, falando do assunto, certo? Não gero discussões, não vão ficar brigando por coisas sem fim, como diz Paulo, mas pelo contrário. Esse momento aqui é um momento para você se dar conta que essa teologia, né, esse estudo aqui, é uma coisa que você deve ter para você, mas que não pode servir de divisão para o corpo de Cristo. Não permita que isso aconteça. Ok, meu querido? Nós queremos que Deus te abençoe muito, que o Senhor esteja contigo cada vez mais, né? E que, em vez de divisão, nós possamos ser servos uns dos outros e amar uns aos outros. Deus abençoe a todos.